Estamos iniciando o Bazar de Artesanatos, dia 11 de outubro. Atendemos todas as segundas e quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rua Barão do Rio Branco, 952. Se você não puder comparecer nestes dias e horários, fale conosco através das redes sociais, que agendaremos um horário personalizado. Contamos com sua valiosa colaboração na aquisição das peças e divulgação deste vídeo. Lembrando a todos que a renda do bazar é revertida para a sopa fraterna. Mostramos aqui algumas peças que foram confeccionadas ao longo deste ano. Temos toalhas de mesa e de chá, em várias cores, tamanhos e estampas. Também podemos fazer sob medida para a sua mesa. Toalhas de lavabo, aventais, cobre-alimentos, suplás, batimão, almofadas, panos de prato, cestinhas e porta-panetones. São todos trabalhos artesanais, em bordados, pintura, crochê e patchwork. Gratidão a todas as voluntárias e a vocês que sempre nos prestigiam. Boa noite a todos vocês que nos acompanham de seus lares. Estamos reunidos no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para mais uma reunião virtual. Pais e mães, as aulas das professoras Rose, Regina e Clarice estão no YouTube, canal SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos dar início à nossa reunião, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, rogando o amparo espiritual e bênçãos nesta noite sublime. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Lindo e João Dias de Almeida, estejam nos iluminando e protegendo. Esta rede de amor que se faz presente nos traz a união, a compreensão, a paz de espírito necessária para podermos superar os obstáculos que surjam em nossas vidas. Devemos ter em mente que o Espiritismo, além do estudo, é a prática da caridade moral e material. Devemos agir sem egoísmo, trabalhando pelo bem comum. Que a misericórdia celestial recaia sobre nós, sobre todos vocês que nos assistem de seus lares, seus familiares e amigos, e todos os necessitados do pão material e espiritual. Vamos refletir sobre nossas vidas, otimizando nossa permanência terrena, aproveitando as oportunidades que nos são oferecidas. Que os médicos espirituais nos fortaleçam em nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. Que os enfermos hospitalizados ou em seus lares num leito de dor sejam cobertos com um manto curativo e recebam a cura para os seus males. Vamos unir nossos pensamentos em preces, orando com fé e amor.
Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com o nosso amigo, nosso irmão, Dr. Adalto Quirino da Silva, que trará o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Este capítulo, aliás, deixa eu cumprimentar os nossos internautas que nos honram com a sua audição, com a sua telespectação também, que nós agradecemos e vamos procurar aqui trazer esse tema com bastante carinho, abordando os seus parágrafos aqui. O capítulo é o 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E os parágrafos são injúrias e violência, afabilidade e doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. São esses os parágrafos deste capítulo que nós vamos abordar hoje. Eu quero fazer aqui uma preliminar de esclarecimento para poder encetar o assunto aqui da live, dizendo que, na realidade, nós precisamos de certa evolução. Nós precisamos de ter alguma consciência sobre os deveres que nos correm neste mundo, para nós podermos receber e absorver e entender os ensinamentos do Cristo. Porque quando ele se dirige aqui, falando de injúrias e violências, ele não está falando daquele que já procura, de alguma forma, manter-se em retidão, manter-se honestamente, manter-se confiante em Deus, enfim, que já tem uma consciência espiritual para atribuir à vida espírita, à vida espiritual, mais valor do que as coisas do mundo, as coisas, os bens materiais. Porque ele está se dirigindo àqueles que assim já se comportam, àqueles que já têm necessidade mesmo, porque a razão já lhes permitiu, com o esforço próprio de cada um, em busca desses conhecimentos, conhecer um pouco da vida espiritual, conhecer de Deus, conhecer de Jesus, que é o pastor de toda a humanidade, conhecer também o trabalho dos espíritos, que nós denominamos mensageiros, protetores, enfim, espíritos de todas atuações no plano sideral. E também dos nossos anjos guardiães, que às vezes nós pouco lembramos dele, como devíamos estar lembrando dele como alguém que, como os nossos pais, velaram pelo nosso bem, cuidando sempre de nós. Para se chegar a esse ponto, nós vamos buscar Moisés, quando teve a incumbência de tirar os hebreus
lá da escravidão do Egito, levar para o lugar onde foi Israel, hoje é Israel, Palestina. Que nós vimos que, felizmente, até então pautava-se no conhecimento geral, no senso comum da humanidade, o conhecimento de vários deuses. O politeísmo é que vigorava. E, por felicidade da humanidade, e porque já, é lógico, reclamava um saltezinho para frente, Moisés recebe no Monte Sinai o Decálogo, os 10 mandamentos, onde pela primeira vez é apresentada a esta humanidade, apresentada a sua lei. E a lei está toda ali, vertida naqueles 10 mandamentos. Todavia, esses mandamentos todos necessitavam de interpretações. E Moisés estava lidando com um povo ainda muito bruto, muito atrasado. Não tinha ainda um senso mais amadurecido de ética, de moral, etc. Então dava muito trabalho. Era muito rebelde. E por causa de ter sido oprimido no Egito, na escravidão, eles também queriam, de certa forma, desforrar nos outros. Então essa dificuldade não foi propriamente vencida por Moisés. E para disciplinar esse povo, pelo menos no relacionamento social, precisava de se socorrer da autoridade divina para poder impor-se a eles. Mas nós vamos ver que depois de Moisés veio Jesus Cristo, trazendo para nós, no ano inicial da sua existência aqui na Terra, trazer para nós o Evangelho, os ensinamentos que Deus queria que ele passasse à humanidade. Então o que ele fez? Ele nos passou esse ensinamento verbalmente, através de seus ensinamentos, aqueles que o acompanhavam, os seus apóstolos, aqueles que também os apóstolos, no seu trabalho de divulgação do cristianismo inicial, também acabavam divulgando, então foi crescendo. Mas aliado a tudo isso também, pelo poder de Jesus Cristo, pela credencial amorosa dele, pela confiança irrestrita que Deus depositava nele, ele também fazia os seus milagres. Quer dizer, ele utilizando-se dos recursos da natureza, ele conseguia restituir a visão aos doentes da vista, restabelecer também a configuração externa dos leprosos e assim por diante. Então isso aí facilitou um pouco também, para que ele pudesse divulgar o amor que nós devemos uns aos outros, porque uma das preocupações fundamentais dos seus ensinamentos, do seu ministério, foi essa, de fazer com que as pessoas se aproximassem por um sentimento de empatia, por um sentimento de amor, dentro das possibilidades da época, porque também o amor ele comporta gradação. Nós vamos ficando amorosos devagarinho, até chegar a um ponto em que nós realmente devotamos aos nossos semelhantes o amor que nós desejamos que Deus devote a nós. Então ele ensinava falando, exemplificando, e dessa forma os seus apóstolos, alguns deles, os evangelistas, conseguiram, depois de sua desencarnação, conseguiram coletar, enfim, esses ensinamentos
e que passou a significar para nós o testamento deixado pelo Cristo, chamado Evangelho, certo? Mas que carecia de interpretações, porque o Cristo falava por parábolas. A única coisa que ele explicou, esclareceu, foi a história da bem-aventurança, mas de resto ele falava por parábolas. Então, muitas daquelas pessoas que acreditavam nele, pelos exemplos que ele demonstrava de capacidade moral e de, é lógico, de credencial perante a divindade para poder fazer aquilo que ele fazia. Eles tinham, é lógico, dificuldade. Certamente aqueles que conviviam com ele poderiam até decifrar essas parábolas, mas muitos dos outros não tinham essa capacidade. Por isso, antes de sofrer a morte que sofreu, ele prometeu aos apóstolos e aqueles seus seguidores, do momento em que ele fez essa promessa, que iria mandar, que Deus, ele ia pedir que o Pai mandasse o Consolador, que depois, quando se concretizou a vinda do Consolador pelo Espiritismo, ele falou que era o Espírito de verdade. O Espírito de verdade era ele mesmo. E ele é quem ali caminhava na frente, e juntamente com ele vinham aqueles espíritos escolhidos para poderem responder as questões que o monitor, que o grande espírito Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, sabia fazer. E felizmente ele tinha aquela capacidade toda para perguntar com sequência lógica e coordenada esses ensinamentos. Ele aprendeu com John Pestalozzi, lá em Verdun, na Suíça. Então, ele tinha essa capacidade vulgar de poder abranger tudo. E, certamente, acima de tudo isso, ele tinha a sabedoria do espírito, que evoluiu bastante já, porque ele fazia essas perguntas e os espíritos, quer dizer, muitos deles foram padres nas suas categorizações evoluídas, cardeal, etc. E para fazer a pergunta, e a pergunta ia esclarecendo devagarinho pelos espíritos, que respondiam de uma forma mais generalizada na primeira pergunta, mas depois ele ia diluindo essa questão em subperguntas para que ficasse plenamente esclarecida a dúvida que ele colocava ali, não para ele, mas para a humanidade que iria desfrutar dessa doutrina dos espíritos, e que nós falamos também de doutrina espírita. Então, quando Jesus veio, ele não quis negar a lei proposta por Moisés, e ele falou que ele não negava a lei. Mas qual lei? A lei divina, que estava no Decálogo, porque toda aquela legislação que o Moisés, ditou para o povo, ela continha muitas dubiedades, porque ele não podia falar a verdade que o povo não estava à altura de entender. Mas depois que veio o Espiritismo, ele também disse que não negaria o Evangelho de Jesus, que
a incumbência do Espiritismo era desenvolver aquelas questões que precisavam ser conhecidas e que, da forma como elas foram articuladas pelo Cristo, não era possível ser entendida plenamente por nós. E aí nós vamos ver que sai esse belo ensinamento, essa belíssima doutrina, que não admite a fé cega, mas sim a fé raciocinada, que não aceita o prato feito sem, é lógico, conhecer o conteúdo da alimentação. Quer dizer, ele quer saber a verdade. Então, dentre todas essas verdades cristãs que o Cristo trouxe, quer dizer, que o Espiritismo veio esclarecer, nós estamos aqui com um capítulo para ser desenvolvido. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E logo de entrada fala nas injúrias e violências. Então, de acordo com o Google, injúria é a ação de ofender a honra e a dignidade de alguém. Ora, o que é honra? Honra é um cabedal de credencial humana, mais ou menos reconhecida, e que todo mundo deveria respeitar. Honrar seu pai, sua mãe, etc. Quer dizer, pressupõe uma certa grandeza moral, uma certa grandeza de dignidade e das pessoas. Então, a injúria, justamente, ela quer botar para o chão a honra que alguém adquiriu com tanto esforço e também a sua dignidade. Porque quando eu injurio alguém, eu o faço geralmente de uma forma mais ostensiva e a pessoa injuriada, ela se sente muito humilhada, ela sofre. E se ela não tem já uma grandeza também cristã, o amor ao próximo, etc., para ter a paciência de se controlar emocionalmente, aí põe a perder às vezes. Então, e a violência é o efeito de empregar a força e também a intimidação moral a alguém. Então, isso aqui é o que nós vamos agora procurar esclarecer nessas perguntas. Jesus começa aqui dizendo, e foi retratado por Mateus no capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Depois, em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Depois, em Mateus capítulo 5 também, versículos 21 e 22, ele fala: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Ora, é bastante pesado. Então aí vem aquela dúvida, né? Bom, vamos começar primeiro aqui. Que possuirão a terra. Ora, Jesus, ele pregava a renúncia às coisas materiais, certo? E prometia
que Deus mandaria então as coisas, os bens espirituais, quer dizer, instalando no plano material o reino divino. Então, aí então alguém estranha, né? Oh, mas como que pode, se o Senhor falou isso, né? Fala, promete os bens do céu e pede para renunciar aos da terra. Aí então ele explica que enquanto não chegam os bens celestiais, o homem precisa das coisas do mundo para viver, evidentemente. Por quê? Porque durante a existência na matéria, nós estamos submetidos às necessidades orgânicas. Então está aí uma explicaçãozinha. Depois, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Não há um complemento esclarecendo mais do que isso. Mas, de qualquer forma, deve ser muito relevante, principalmente para a humanidade da época, ser chamado filho de Deus. De certo, eles ainda categorizavam alguns das categorias humanas como não sendo filho de Deus. Bom, agora, quando ele fala aqui da condenação no juízo, da condenação porque fala raca para o outro, pelo conselho, raca era uma expressão, um termo desdenhoso que queria dizer, que significava homem que não vale nada. E quem assim pronunciava, cuspia e virava para o lado a cabeça. Então, isso aí teria esse poder de indivíduo que incidisse nesse mal, nesse crime, vamos dizer assim, ser julgado pelo conselho. E aquele do fogo do inferno é aquele que dissesse para o seu irmão, para o seu semelhante, que ele era louco, és louco. Porque também na época, certamente, essas expressões eram muito, como é que fala? Rigorosas, muito graves mesmo. Podia causar, então, motivar o julgamento. Então, os espíritos, a humanidade, falou, mas por que essas expressões aí, essas palavras, essas simples palavras, assumem ou se revestem de tanto, como é que fala? Gravidade, tanta gravidade. Então, Jesus esclarece que toda expressão com esse sentido, com esse grau de maldade, ela atenta contra a lei de amor e caridade. Ela atenta, enfim, contra as virtudes que tinham que cultivar as pessoas para se manterem ordeiras e harmônicas, enfim, manterem-se bem uns com os outros. Então, isso aí acarretava. Não queria dizer tanta coisa assim agora, mas na época, certamente, era bastante grave. Bom, brandos e pacíficos são as pessoas que já têm um controle, um autocontrole de suas emoções. Mas isso aí não se atinge sem um esforço tremendo para se aperfeiçoar moralmente, para se aperfeiçoar eticamente e para se tornar assim dignos da consideração divina. Então nós precisamos pensar que Jesus trouxe o exemplo. Na época do Império Romano, eles não tiveram a menor consideração com Jesus. E por quê? Porque a condição
moral, o senso moral ainda era muito verde durante esse reinado romano. Então, eles tinham só interesse de natureza pessoal, de natureza egoística, e eram abundantemente submetidos a um vício terrível chamado orgulho. E esse orgulho, esse egoísmo, até hoje ainda viceja entre a humanidade. Porque o que nós vemos, e temos certeza, porque as estatísticas informam, é que a maioria ainda é muito egoísta, ainda é muito orgulhosa e, por conseguinte, ainda agasalha nos seus corações todos esses defeitos, que são injúria, violência, etc. Tudo, ódio, rancor, etc. Inveja no pior significado, tudo. Então, não é uma pessoa que pensa sequer no espírito que é. E às vezes ainda discute. Porque nós vemos que até hoje a unidade divina ainda é discutível. Até hoje remanesce o politeísmo em alguns lugares, e agora nós estamos no monoteísmo, mas assim mesmo, por efeito daquelas doutrinas que não velam pela análise das propostas, porque aceita todas as verdades, forma uma fé completamente cega. Esses atrapalharam bastante o esclarecimento que o Espiritismo trouxe e que o Evangelho, antes mesmo de ser mais esclarecido pelo Espiritismo, também trouxe. Trouxe o monoteísmo, um Deus único, porém um Deus, como é que chama? Com corpo humano, vamos falar assim, com pensamentos humanos, antropomórfico, com um Deus antropomórfico, e que isso aí rendeu muita crítica ao Espiritismo, que agora a gente sabe, felizmente, que ele teve uma alteração, que o Kardec não funcionou nessa alteração. Kardec já tinha desencarnado, mas que ficou em cima do Kardec, e que eu estou esperando o livro chegar, porque eu pedi esse livro. Então, nós vamos ver que o Kardec não concorreu para essa crítica que seria, é lógico, procedente. Por quê? Porque ele não fez, não trouxe o Deus único como um Deus antropomórfico. Mas aí vem Pietro Baldi, principalmente no seu livro mais importante, chamado A Grande Síntese, e traz o monismo. O monismo, ele não proscreve de consideração o monoteísmo, mas diz que Deus, ele retirou para colocar, disponibilizar tudo, inclusive nós, como espírito, ele retirou de si mesmo, Então vamos dizer que a matéria-prima que nós utilizamos seria a parte assim aproveitável como matéria-prima divina. Então é importante nós admitirmos isso. Por quê? Porque Deus evidentemente não para nunca de criar, mas a criação dele, ela não gera nascimento por si, ela desenvolve o nascimento na matéria.
E tudo o que nasce, e quando eu falo nasce, é gerado da natureza, da matéria, tudo que nasce morre. Tudo vai morrer. Tudo. Por que o espírito não morre? O espírito é imortal. É porque ele não é material. Aliás, até para tornar possível o contato, o intercâmbio entre os espíritos desencarnados e nós, a humanidade, nós precisamos utilizar, enquanto aqui na matéria, um intermediário medianímico aqui, o perispírito. Por quê? Porque o perispírito contém parte que se imanta ao espírito e parte que se imanta à matéria, para manter então conjugados o espírito e o homem. Eu não vou mais para frente aqui porque o tempo já escoou, mas quero ter passado para vocês, meus nobres internautas, meus amigos todos, que eu amo, porque sei que estão todos assim alinhados com uma vontade única, que é a de evoluir e chegar a Deus um dia, que é o nosso desiderato. Muito obrigado a todos. Obrigada, Adalto. Vamos mentalizar nossos familiares e amigos desencarnados, rogando que eles sejam recebidos na pátria espiritual e direcionados aos hospitais espirituais, onde receberão a cura que não tiveram no plano terreno, e às escolas espirituais, onde receberão ensinamentos para o progresso e evolução. Que nenhum ataque energético negativo nos afete e que nenhuma força contrária nos atinja. Que esses espíritos partam para a pátria espiritual e encontrem a paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma
o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos nesta casa de amor e caridade. Que a nossa vontade de servirmos ao Mestre seja fortalecida com o trabalho e o estudo desta doutrina maravilhosa. Sejamos gratos aos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado. Que todos vocês em seus lares, seus familiares e todos os amigos que necessitam recebam energias salutares de paz, amor e esperança por dias melhores. Vamos vibrar, vamos aplicar os ensinamentos do Evangelho em nossas vidas, em nossos lares, em nosso trabalho, acreditando sempre no poder divino, no poder transformador. Façamos nossas orações diárias, às 12 e às 18 horas, para harmonizarmos nosso ambiente familiar e todos juntos, numa mesma sintonia vibratória, seremos merecedores das dádivas emanadas pelos mensageiros de luz. Sabemos que a vida é movimento e evolução. Façamos a nossa parte, transformando nossas imperfeições e seguindo os exemplos deixados por Deus, por Jesus. Que a solidariedade e o amor estejam presentes em nossas vidas e continuemos emanando vibrações positivas para que essa nuvem negra seja afastada de todos nós e do planeta Terra. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje a nossa música para finalizar a reunião será Paz e Amor. E agora eu vou deixar um comunicado que na próxima terça-feira não teremos a nossa sessão presencial por ser feriado, será dia de finados. Boa noite. Obrigada. Ser como a semente que vai pelo céu azul ao universo espalhar, que a vida é amor, que é evolução, que a vida é feita de bons corações. Corações que se unem, se abraçam e vibram a paz. Mostre pra terra que o amor há de ser a semente plantada pra gente crescer. Mostre ao mundo que a paz é o caminho e que a estrada da vida não precisa ter espinhos, só amor, só amor. Só amor, só amor. Hoje eu sei que sou uma semente
multiplicar e descobrir que a riqueza da vida é a paz e o amor. Mostre pra terra que o amor há de ser a semente plantada pra gente crescer. Mostre ao mundo